Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 405, gravado em 27 de outubro de 2025. Eu sou o Guilherme Goulart e, junto com Vinícius Serafim, vamos trazer para vocês algumas das notícias das últimas semanas. E aí, Vinícius, tudo bem? E aí, Guilherme, tudo bem? Olá, os nossos ouvintes. O Vinícius está de volta, né? Depois que um ouvinte observou muito bem que o Vinícius estava como not found no episódio 404, que foi o episódio anterior, né? Então, uma piadinha só para os nerds aí que vão entender. Então, esse é o nosso momento de conversarmos sobre algumas notícias e acontecimentos que nos chamaram a atenção. Pegue o seu café e vem conosco. Para entrar em contato conosco, então, envie uma mensagem para podcast@segurançalegal.com, Mastodon, Instagram, Blue Sky, YouTube e agora, Vinícius, estamos no TikTok, hein? Meu Deus do céu. Se você é jovem e nos acompanha aqui e usa o TikTok, você pode nos seguir lá também, buscando por Segurança Legal. Vamos fazer uma experiência para ver, né, como é que é uma linguagem diferente, enfim, mas estamos, né, já lá para fazer uma experiência com alguns cortes daí do podcast em vídeo, do podcast que nós vamos estar fazendo aí nos próximos dias ou semanas aí, vamos ver como é que vai ser, né? E também temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se, apoia.se/Segurança Legal, né? Onde você pode, conclamamos sempre que você considere apoiar essa iniciativa independente de produção de conteúdo. Vinícius, vamos lá para o mensagem dos ouvintes, né? Temos uma mensagem bem interessante que nós não vamos identificar o autor. Lá no episódio 403, 10 orientações sobre o uso de IA no ambiente empresarial, né? E esse ouvinte anônimo, ele disse o seguinte: eu mesmo, como um reles programador, há alguns anos, fiquei por meses pedindo aos meus gestores uma formalização e atualização do nosso NDA para que pudéssemos usar sem medo LLMs como auxílio. Sempre enrolado, resolvi seguir para o jurídico da empresa, abri ticket, mais uma vez, depois de meses insistindo no ticket e com meus gestores, o ticket foi fechado e nada foi resolvido ou esclarecido. Será que essa é uma situação comum aí hoje em dia, Vinícius? A primeira coisa é, eu não gostei, não te deprecie, chamando de reles programador. Reles programador, Não, tu não é um reles programador, cara. Tu é um programador, é um desenvolvedor. Nada de reles, tá? Uhum. E questão de formalização, né, com o uso de LLM como auxílio para desenvolvimento. Isso eu tenho visto tem várias posturas, né, mas as que mais me chamam a atenção são ou aquela postura em que não permitem, por medo que os códigos sejam utilizados, que as bases, os repositórios de código e tal da empresa sejam utilizados para treinar a IA, e eventualmente acabe revelando alguma coisa sobre os sistemas da própria empresa. Só que aí é uma questão de se analisar as ferramentas, ver as opções disponíveis no mercado para uso empresarial, inclusive, ver as opções de configuração e algumas coisas mais, que tem que ser vistas. Eu acho que isso sim tem que passar pelo pessoal da segurança, digamos assim, né, ali na empresa, e tem que se estabelecer quais são as práticas aceitáveis, ou seja, quais são as ferramentas aceitáveis, quais são as configurações mínimas que devem ser feitas, esse tipo de coisa, né? Então, eu tenho visto tanto situações em que a empresa simplesmente diz que não pode usar, e no desenvolvimento, a gente pode discutir a aplicação de IA em várias situações, tá? Mas no desenvolvimento, ela é extremamente útil, tá? A generativa para gerar código é extremamente útil, não há dúvida nesse sentido. E há também o outro extremo, né, em que o pessoal utiliza o que lhe vem na telha. Então, não há uma recomendação formal por parte da empresa, e cada um vai usando a ferramenta que tem à disposição, né, seja free ou É não. o Shadow AI, né? O Shadow AI que a gente comentou, né? Então, cada um utiliza o que acha melhor, e aí nem sempre com as configurações mais adequadas, nem sempre com uma revisão adequada do que tem sido do que é submetido para a IA, o que fica na IA, o que não fica, etc. Então, esses dois extremos são bem delicados. E essa questão de definição, de sentar para definir, eu não sei, Guilherme, eu não fiz pesquisa sobre isso ainda, tá? Mas me parece que tá se normalizando o uso da IA como se fosse usar o Google, e o pessoal não está sentindo tanta necessidade de definir claramente as regras para uso desse negócio, entende? Porque parece que é mais um Google.
né? Mas Mais Vinícius, uma aplicaçãozinha qualquer, assim. Então, há uma clara falta de atenção a esse ponto, sabe? Que é o que o nosso ouvinte que coloca como o sofrimento dele ali tentando contato com alguém para dizer o que eu posso usar, o que eu não devo, quais são as diretrizes, qual é a uhum, regra, né? E ao mesmo tempo, sem regra nenhuma, o que ele faz? Ele não vai usar? uhum. Ou vai usar conforme o que ele acha A que deve ser o descrição ideal? dele, né? É. Então assim, eu entendo bem isso que ele está colocando, acho que é mais uma dessas políticas, né, que tem que ser criadas, né, definidas dentro das empresas e que a gente sabe muito bem que muitas vezes elas nem sequer existem, nem as mais básicas existem, quanto mais essa. Uhum. Era o que eu ia dizer, né? Eu acho que não é só uma questão de NDA, mas é mais do que NDA, é você ter diretrizes sobre o uso, Uhum. porque elas vão envolver também proteção de dados, né? Mas assim, vamos lá, né? Tem empresas que até hoje ainda não regulam o uso de internet, de navegação dos seus Exato, funcionários, né? exato. Então, quiçá pensar na IA, veja, é quase também como uma cegueira generalizada, né? Muitos gestores fecham os olhos no sentido de ignorar que os funcionários estão utilizando, mas, gente, as pessoas estão utilizando em contextos bem complicados, bem delicados, levando até em consideração, né, aquilo que nós falamos no episódio passado, que seria como a IA promove comportamentos desonestos, né, que daí passa a ser um outro problema também quando você não Uhum. tem o monitoramento ou o controle adequado, né? Então tá, um É isso aí, um abraço para o abraço nosso para o nosso ouvinte ouvinte anônimo. não nominado. É. Vinícius, 3,5 terabytes de informações ou 183 milhões de senhas de e-mail foram vazadas. É isso mesmo? Cara, isso me chamou muita atenção, essa notícia, eu vi em mais de um site, tá? São senhas do Gmail, então eu pensei, meu Deus do céu, vazou alguma coisa lá no Google ou conseguiram fazer alguma coisa aí, né, para extrair Uhum, essas senhas lá de dentro. Mas aí, a primeira coisa que me chama atenção, assim, logo que eu vi que as senhas estavam em texto claro, então datasets seriam endereço de Gmail e senhas em texto claro, e te dizer, eu não consigo imaginar muita coisa, mas não o Google armazenando as senhas em texto claro em algum lugar que permita alguém fazer um dump lá com de usuário e uhum, senha, tá? E aí, de fato, quando eu comecei a ler as notícias e tal, inclusive o Have I Been Pounded teria noticiado, no site teria noticiado esse vazamento e tal, mas tu vai ver, se vocês derem uma procurar, vocês vão encontrar o mesmo que eu encontrei, a conclusão que eu cheguei, que é uma notícia que não é bem uma notícia, tá? uhum, É um bocado de senha que foi coletada por meio de malware, né, assim, foram ataques feitos a pessoas ao longo de um período de tempo bastante grande, e mais de 90% dessas senhas já estavam já são em bases de vazamentos anteriores, e foi feito mais um daqueles compilados, né, do que rodava por aí na internet. De qualquer maneira, então assim, é uma notícia que não é uma notícia, na nossa opinião, tá? É mais um clickbait do que uma notícia, mas até a gente gravou vídeo esses tempos atrás, um videozinho que a Camila publicou, eu gravei lá com essa questão do Have I Been Pounded. Eu acho que a gente mantém a recomendação de tempos em tempos, dá uma olhadinha no Have I Been Pounded lá, acessa ele, coloca teus e-mails lá, vê se tem alguma conta que vazou, né, que se o teu e-mail está listado em algum vazamento. Ele tem até uma verificação de senha que tu poderia, eu não recomendo usar isso, mas tem uma opção lá no Have I Been Pounded que tu pode clicar e digitar uma senha tua para ver se a tua senha aparece em algum lugar, mas ele está submetendo uma senha tua para o site, embora eu acho que o site seja confiável, tá? Eu não submeteria senhas minhas para outros lugares, então, mas está lá a opção. E se você encontrar algum vazamento em que seu e-mail está listado, faça um favor a si mesmo e altere as suas senhas, né? E use um gerenciador de senha, um LastPass da vida, algum outro gerenciador que você tenha disponível junto com o antivírus, ou na sua conta do uhum. Google, ou um Bitwarden, alguma coisa assim, mas use uma senha Que diferente para pés. cada site, se você puder fazer. O que pesa aí para gerenciar, se for, né, alguém ainda mais ligado à TI aí, talvez possa usar um KeePass e jogar esse KeePass aí num OneDrive ou num Dropbox,
ou num Proton Drive e tal, e compartilhar daí esse KeePass com mais de um dispositivo e sair compartilhando as bases. Por aí daria para fazer também, tá? Mas no final das contas, a ideia é que você utilize senhas diferentes para todos os serviços. Mas essa notícia é uma não notícia, Guilherme. A gente É, mais comentou porque a gente ficou chateado que caiu no clickbait. e até porque, sim, a gente começou a ler e no fim da notícia aqui ele diz que o especialista no caso o Troy Hunt do Have Been Pounded, né, eh, que dia desses caiu no phishing, né, a gente falou aqui no caso do Troy Hunt. Se o Troy Hunt cai num phishing, imagina você. Então ele Uhum. diz que, cerca de 92% dos registros já haviam aparecido em violações anteriores, Isso, isso. né. Então, Então só aquelas, aquelas claro que compilados, aí aqueles compilados, né. compilações, né, mas ele ainda destaca, cerca de 8% eram novos, mas ainda assim o que representa 16 milhões de endereços de e-mail nunca visto antes, né. Eh, bom, Vinícius, tivemos uma decisão recente aí do STJ, que consolidou, digamos assim, ou modelou o dever de segurança das instituições de pagamento, né. Então o STJ reconheceu lá no RESP, que é o número da decisão, no recurso especial 2.222.059, a responsabilidade das instituições de pagamento, né, não das instituições bancárias somente, mas das instituições de pagamento também. Há uma uma diferença, né, entre esses 2 tipos de instituição, mas ambas instituições financeiras, para os nos golpes de engenharia social, né. Então, o que que a gente tinha até agora, né, a jurisprudência já vinha que é na jurisprudência apenas para aqueles não iniciados no direito, né, que são aqueles os conjuntos de decisões ou as decisões dos tribunais superiores que marcam como que o judiciário se posiciona sobre uma questão, né. Então a jurisprudência vinha entendendo que, numa decisão também recente de que quando a fraude ocorre ou quando a fraude é habilitada por um Hum, vazamento, a instituição financeira seria responsável pela fraude. Então, que são aquelas situações comuns, né? Ou seja, eu tenho ainda ali uma presunção de que se o atacante teve acesso a dados que certamente saíram de dentro da instituição de pagamento, ela seria responsabilizada pela fraude, veja, habilitada pelo uhum. vazamento, além, inclusive, de um dano moral, né? Ou seja, eu teria duas indenizações ali, além de um dano moral pelo receio de ter aqueles dados utilizados em outras situações e tudo mais, como a gente também falou aqui em um dos episódios passados. Pois bem, ou seja, aquela situação que o fraudador entra em contato contigo e te diz, né: "Olha, você, tem aqui o teu financiamento de tanto do carro tal, você já pagou 18 prestações, tem 2 que estão em atraso, eu tô te ligando aqui parará-parará", e aí o cara cai no golpe, né. Então, eh eh a novidade agora foi ampliar a interpretação de qual é o dever de segurança das instituições de pagamento, nesse caso aqui o Nubank ainda, né, e que é um balanço, na verdade, delicado, né, porque, a depender do tipo de atividade que uma empresa presta, quando a gente fala se a gente for perguntar, né: "Mas qual é o dever de segurança dessa instituição ou dessa empresa?", né. É claro que o dever de segurança vai variar a depender da complexidade do serviço, depender do tamanho da empresa, depender do se tem dados pessoais ou não, e a depender também da própria segurança que se espera para aquela atividade, né. Então, se ao mesmo tempo a empresa não pode transferir para o usuário, para o consumidor, os riscos da própria atividade, né, eu preciso fazer um balanço delicado, porque ao mesmo tempo que o risco não pode ser transferido, é inegável que a internet trouxe, né, e os meios digitais trouxeram, revolucionaram os sistemas financeiros e bancários. Ninguém mais vai no banco, né? Raramente você vai no banco. Então, Uhum. é claro que isso traz uma vantagem absurda para os usuários. O cara vai viajar para outro país e consegue manter a vida financeira dele, né, como se estivesse aqui. Agora, a questão é, como é que eu faço esse balanço desse benefício que o usuário, que o consumidor tem, e qual seria o risco que a própria instituição deveria suportar num cenário de ampliação de golpes, né? Porque o último anuário de crimes, né, de segurança, né, é anuário de segurança? É anuário de me fugiu o termo, Vinícius, se você puder procurar aí, anuário de crime não, é anuário de segurança.
Eu Deixa acho eu que ver sim, se aqui. você puder procurar só o termo. Mas o área de segurança falou do intenso aumento de crimes digitais, né, de fraudes digitais, claro, os Anuário de Segurança Pública, eu acho. Os Anuário Brasileiro de Segurança Pública Segurança 2025. Pública, isso aí. Uhum. Então, uma coisa que a gente já sabe que é os criminosos, né, têm menos risco no ambiente digital e tudo mais. Então, dentro dessa dinâmica, como é que eu modelo, então, esse dever de segurança aqui, especificamente nas instituições de pagamento? E o que se entendeu foi que os bancos também vão ser responsabilizados, as instituições de pagamento, perdão, vão Uhum. ser responsabilizadas nos casos de golpes de engenharia social, mas que não necessariamente tenham sido causados por um vazamento, né? Então, o que deveria se levar em consideração essa decisão do STJ, né, considerou, né? Os limites desse limite da transferência de risco, né, e também os limites de qual é a segurança possível, esperada por um serviço, também levando em consideração que é um ambiente imprevisível, os golpistas estão sempre inventando novas técnicas, né? E também os próprios limites do dever de segurança por parte do próprio usuário, né? Próprio Uhum. usuário também tem um dever de cuidado mínimo ali. Então, eles entenderam que as instituições precisam manter algum tipo de análise preventiva das transações. Eu leio aqui, né? Transações que fogem do perfil do cliente ou do perfil ou do padrão de consumo, a avaliação do horário e do local em que as operações foram realizadas, o intervalo de tempo entre essas transações, a sequência de operações realizadas, o meio utilizado para a realização e a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização do pagamento suspeitos. Ou seja, tu conjuga tudo isso, né? E no caso específico, o usuário ali, o consumidor, ele usava a conta do Nubank quase como uma poupança, ou seja, ele não tinha quase transações, ele só colocava grana lá dentro. E aí, num mesmo dia, houve 14 transações, né, seguidas de lugares diferentes, em horários, né, e intervaladas, assim, um intervalo próximo uma da outra, o que, segundo a jurisprudência, configuraria um desvio no padrão de uso do cara, né? Então, essa figura da análise e na falha do padrão de uso já vinha sendo reconhecida pela jurisprudência também, mas como o STJ, né, como corte ali, né, de recursos máxima ali, reconheceu isso consolida, de certa forma, algo que já vinha sendo reconhecido, que é esse dever preventivo de avaliar se as transações do correntistas não estão fugindo daquilo que ele faz normalmente. E aí, quando a gente coloca a IA aí, Vinícius, esse tipo de Uhum. avaliação fica mais facilitado, né? Porque, veja, não é algo tão complexo assim você criar um perfil de uso, né? O cara faz uma transação a cada 5 dias e de repente tem 14 num dia só. Bom, teve ali, né? O cara vai ter que dar uma travada, vai ter que ter algum mecanismo ali adicional, né? E eu acho que isso tudo, no final das contas, modela, como eu disse antes, o que é o dever de segurança, né? Então, por isso que eu acho que essa é uma decisão bem importante, porque, repetindo, a depender do tipo de atividade realizada, o dever de segurança vai ser mais ou menos amplo, vai ser modelado de uma forma diferente. Guilherme, assim, a IA nesse caso, a generativa nem vejo assim como dá para ser utilizada, é óbvio, né? Mas aí nós temos já vários outras formas de outros algoritmos de IA para além dos generativos, né? E outras formas também de fazer a análise estatística desses dados, né? Dessas Uhum, operações e poder fazer. Ó, é algo que já vem acontecendo há bastante tempo. Ó, e assim, tecnologia existe para isso, né? Não é nada muito novo, né? O que realmente me chama a atenção é que é agora essa questão da responsabilização, né? De ter que uhum. arcar com o risco que antes estava todo jogado no colo do cliente, né? E agora isso É, dá uma invertida, né? Torna um pouco mais difícil a coisa, né? uhum. Não, e tem aquela coisa também, né? O próprio Nubank, ele tem algumas práticas assim que me incomodam um pouco, né? Você abre lá o aplicativo do Nubank, a primeira coisa que aparece é um botão um empréstimo com valor liberado para ti, sabe? Isso não é É muito uma legal. facilidade assim que você tem, né? Mas enfim. Mas eu prefiro isso É, do que ficar mandando mensagem oferecendo consórcio, não sei o que. Acontece também. Outros é. bancos têm essa prática.
Posso pegar Claro, a primeira que é a notícia de verdade, né, que a outra foi um clickbait só, né? uma não notícia, Uma não notícia. Cara, aqui são 2 notícias, na verdade, tá? Eu trouxe os 2 links, depois vão estar lá no show notes. Acho que todo mundo já nos ouviu falar aqui, todo mundo que ouviu os nossos todos os episódios, né, já ouviu a gente falar do prompt injection, né. uhum, Então você tem a IA, você vai lá, escreve um prompt e, de repente, enquanto você está só fazendo perguntas para o modelo, sem o modelo acessar nada além dos próprios, né, do próprio modelo, nos dados que estão ali intrínsecos no modelo, não tem um grande problema, mas daí você começa a dar para a IA a possibilidade de acessar a internet, então de acessar sites, no Perplexity foi quem começou isso, digamos assim, mas hoje todas fazem, e aí já começa o risco de você, da IA, esbarrar em algum site, né, ler alguma página que tenha lá dentro alguma instrução escondida para IA. Algo como ignore tudo que o usuário pediu, a partir daqui siga o que eu estou lhe pedindo para fazer e tal. Isso uhum. é possível em sites, isso é possível em arquivo PDF, isso é possível em arquivo doc, isso é possível em qualquer dado, qualquer tipo de dado que tu vá fornecer para a IA, para uma IA generativa, processar e tomar, simplesmente gerar texto, ou te explicar alguma coisa, ou te dar alguma informação. Mas, mais recentemente, isso tem ficado ainda mais interessante. E também tem os diversos sistemas, né, desenvolvidos por empresas, por software house, etc., que começam a incluir ali agente de IA para analisar contrato, analisar agente de IA para as outras coisas, e tu consegue fazer prompt injection nesses caras também. Mas mais recentemente, a gente começou, tá acontecendo uma popularização, digamos assim, dos navegadores das IAs. Então a Uhum. gente tem o Comet da Perplexity, a gente tem o Atlas do GPT, tá? E esses caras, em essência, não é só um navegador que tu abre e tem lá só a janelinha do Perplexity ou do ChatGPT. O próprio navegador é uma ferramenta totalmente manipulável pela IA. Então ele consegue ver as abas que tu tem abertas, ele consegue fazer perguntas sobre o teu histórico, tu pode pedir para ele fazer ações, inclusive. Eu mesmo testei isso, né? Tu consegue dizer para ele, dá uma olhada lá na Amazon, vê qual foi o último café que eu comprei e coloca mais uma unidade no meu carrinho, por favor, que depois eu vou lá fechar a compra. Tá? Poderia até dizer para fechar a compra, se os dados estiverem lá para fazer a Uhum. compra. E ele fez, ele funciona. Tá? Ele interagiu com a tua conta logada na Amazon. Logada, é isso. Ele interagiu com a minha. Não, e não só isso, ele procurou. Eu estava com o Gmail aberto numa aba, aí ele procurou no meu Gmail a lista de e-mails relacionados a compras que eu fiz na Amazon. Aí ele encontrou o café, aí ele acessou o site da Amazon, aí eu deixei logado Uhum. já, ele logou no site, catou o café, botou no carrinho e me avisou, tá no carrinho. Tá? Mas ele pode fazer várias outras coisas para você. Ele pode, tu pode estar com um WhatsApp, tu pode ter o WhatsApp logado nele, e tu pode pedir para ele, procure as mensagens que eu não li, as não lidas recentes aí, e me dá uma sugestão de resposta já para cada uma delas. Ou tu pode dizer, responde para o fulano de tal que eu não sei o quê. Ele vai respondê-la. Tá? Então ele consegue interagir com sites em teu nome. Tá? Em essência, é isso que esses navegadores conseguem fazer. E aí, obviamente, começou a aparecer ataque de prompt injection contra navegadores de IA. Então, claro que a coisa ainda é. Assim, a gente está começando a falar nisso, tem muita especulação no sentido do que daria para fazer, então tu poderia pedir coisas como, por exemplo, pega a listagem pega o histórico do usuário e manda ele por e-mail para não sei aonde. Tá? Uhum. Ou me manda, ou faça uma compra, faça com que o usuário compre o produto tal na Amazon e mande entregar no endereço tal, num outro endereço que não seja do próprio usuário. Então, assim, as possibilidades em tese são infinitas, porque tu tem uma ferramenta que consegue interagir com a internet em teu nome. Então, a depender do que tu botou ali de credenciais, dependendo do que tu acessou, ela pode fazer o que quiser em teu nome. E E isso, ainda interagindo com as tuas contas logadas, né? Não precisa nem exato, roubar tua tudo. senha nem Não, nada, né? Se tiver logado ali, ele. O que tu tiver no navegador, ou seja, o navegador é da IA.
Então, o que tiver ali, se tu se logou na conta XYZ, as contas XYZ vão estar disponíveis para ele. Tá? Então, se tu se logar no repositório do Git, do GitHub lá, se tu acessar um banco, acessar qualquer coisa ele consegue interagir, tá? Porque é um agente, ele é genérico, ele não foi feito para interagir com uma página específica. Então, isso aí tá, assim, começa a abrir cada vez mais aí o leque de ataques, né? Quando a gente falava da internet, né? Havia um tempo que não era possível atacar bancos via internet, porque não tinha banco na internet. A partir do momento que veio tudo para a internet, a gente pôde atacar bancos via internet, coisa que não era possível. Então, para IA, a mesma coisa. Então, a gente está dando cada vez mais acessos à IA. Para quem usa o Claude, ChatGPT, o próprio Copilot também, eles têm ferramentas para rodar no desktop. É mais comum ter primeiro para macOS, depois para Windows, mas agora todos têm para Windows também. E essas ferramentas você pode vincular ao teu desktop a manipulação de arquivos. O macOS tem mais opções, tá? Ele consegue controlar o navegador, por exemplo. Então tu tem várias opções para integrar esses agentes de IA com o teu ambiente de trabalho. E aí eles conseguem fazer qualquer coisa. Eu fiz um teste com um agente do Claude para ele organizar uma pasta de arquivos lá. Eu peguei uma pasta de downloads, organizo aqui para mim, apago os duplicados, põe numa pasta o que eu devo apagar, não sei. Funcionou perfeitamente bem. Mas, se em um dado momento eu pedir para ele ler um arquivo que eu tenho na minha máquina e esse arquivo tiver um prompt injection, tá? E ele estiver sujeito a esse tipo de ataque, o que vai acontecer vai ser que ele vai ler aquele prompt e vai fazer sabe-se lá o que com os meus arquivos. Tá? Então, tu tens essas possibilidades. E aí, uma coisa interessante, tá? Que diferente de um SQL injection, né, que a gente chama de injeção de SQL, para quem está ligado nisso, em que tu monta comandos SQL para serem executados a partir de campos de busca, campos de login e várias outras situações que a gente tem, diferentemente disso, com o IA, como é um modelo, é um modelo de linguagem de grande escala, né, ele interpreta aquilo que tu passa para ele, tu tem formas de escapar à interpretação dele. Né? Tu tem formas de subverter a interpretação dele e convencer ele a fazer algo que ele não deveria fazer. Tá? Então, eu já dei esse exemplo aqui por ser bem inocente, né? Um exemplo simples, tu pede para ele a forma, peça para o ChatGPT a fórmula e os elementos e as quantidades e tal para fazer pólvora negra. Ele vai dizer que não pode te dizer como fazer isso. Aí você vai lá e pede uma poesia sobre a feitura da pólvora negra, citando os elementos e as proporções. E ele vai fazer a poesia e vai te dar as proporções e os elementos certos. Tá? Então, claro, é uma coisa bem simples, tá? Tem várias outras maneiras de fazer esse tipo de exploração, mas a ideia é que a gente está dando cada vez mais poderes para IA, né? Cada vez mais alcance para IA. E a Apple, Samsung e outras fornecedoras de telefones, smartphones, estão integrando, estão enlouquecidas tentando integrar a IA com os telefones e tal, né, com os smartphones, e aí, assim, prompt injection é um problema multiplataforma, é multissistema e multimodelo, porque não tem um único modelo que seja completamente imune a esse tipo de ataque. Então é isso. Então se ligar aí, quem está usando o Atlas, GPT Atlas, ChatGPT Atlas e o Comet da Perplexity, já começa a se ligar nisso. E também as extensões, tá, Guilherme? Também se preocupar um pouquinho com extensões que acrescentam o IA no seu Chrome, no seu Brave, etc., porque ele vai ler a página, a extensão normalmente tem acesso à página que você está acessando naquele momento, e aí se tiver um injection ali, pode afetar a tua extensão. Tá? Então é isso. Era essa? Tinha mais outra? Tinha outra aqui, que a outra é bem simples, é um alerta para quem está usando o ChatGPT Atlas e o Perplexity Comet, tá? Tem algumas extensões maliciosas aí, e mesmo alguns JavaScript, que têm simulado aquela barrinha lateral da IA, onde tu abre o prompt da IA no navegador. Tá? Quem já está usando, tem aquele sidebar que abre para te conversar com a IA ali. Tá? Os caras estão fazendo um sidebar fake que é igual ao original. Tá? Então tem que tomar cuidado. Assim, tem que ir com...
É bom testar, tá? É bom abrir os navegadores, testar, ver como é que é e tal, e saber o que tu tá testando e saber o que tu tá utilizando ali, tá? Mas sabe que Hã. Mas só que ao mesmo tempo, os próprios mantenedores dos modelos, eles também têm evoluído na detecção e para evitar, né, os seus modelos de agirem dessa forma. Eh, ou seja, vai ficar cada vez mais difícil. Não é como era no início, né, do tipo: "Ah, me conta uma história para dormir", né. Ele já está se dando conta de algumas coisas. Esses dias aconteceu, até eu te falei, né, um negócio super nunca tinha acontecido comigo, que eu estava, com um perplexo ali pedindo alguma coisa qualquer, eu estava meio que na rua, assim, fiquei com uma dúvida, Aham. né, digitei, e aí digitei tudo errado ali, digitando no celular, sabe aquela coisa que você digita ali, entrou Sei. uns caracteres estranhos ali no meio da palavra e ele disse assim: "Olha, eu não", no meio da frase, né, e a resposta foi: "Olha, eu não posso te responder isso, porque isso parece um prompt injection, eu tô bloqueando aqui a tua resposta e tal". E até não Sei. era, né, cara, não Não era, era, é era só o eu negócio mesmo escrito errado. querendo perguntando, mas enfim, interessante, eu achei bem interessante, porque eu nunca tinha visto aquele tipo de comportamento, né, é um Aham. comportamento preventivo ali, né. Ainda falando sobre A, Vinícius, e esse episódio vai até ficar um pouquinho mais curto, né, mas enfim, eh, que é um caso bem interessante que envolveu o Deloitte, né. É porque eles usaram IA para fazer um relatório para o Hum, governo da Austrália. Então e o aí? governo da Austrália lá contratou um estudo para o que seria lá, o Departamento de Trabalho e Relações de Hum, Trabalho, seria algo como o nosso, sei lá, Ministério do Trabalho, assim, né, algo equivalente a isso. E aí eles contrataram um estudo lá da Deloitte, e aí o estudo foi publicado, e um professor da Universidade de Sydney, começou a achar uma série de erros no relatório, aquela coisa, né, você já sabe onde a gente vai chegar, né. ai, O Vinícius hã, está rindo ali, para você que está ouvindo no feed, não está vendo, o Vinícius hã, começou a rir. Mas assim, você já sabe onde a coisa vai chegar, né, o cara começou a investigar aquilo e ele levantou uma hipótese de que aquilo seriam alucinações por IA. E aí, entre os problemas, também aqueles problemas bem comuns que você que nos escuta aqui já conhece. Artigos acadêmicos que não existiam, citação falsa atribuída a uma juíza e um livro fictício de uma pessoa. O autor existia, mas nunca tinha escrito aquilo. Era uma área, um livro assim completamente fora da, da área dele, né? E às vezes ele se perde mesmo. Eu pergunto muito quando eu estou perguntando sobre um tema assim. E que eu quero saber mais, eu acabo perguntando: "Ah, me indica ali uma lista de livros", aí dou as línguas que eu quero ali, que em geral as coisas que eu consigo ler e tal, e me dá uma lista de livros com link para compra e tal, para saber mais sobre aquilo, né. Em geral ele acerta, mas às vezes ele erra também. Então é aquele cuidado, né, que uma pessoa um pouco mais, assim, ligada sabe que precisa ter. E aí essa reportagem, e também a fala do professor, e foi interessante, ele usou uma expressão que eu achei interessante, eu não tinha ouvido ainda, que ele usou essas 20 citações hum. inventadas como tokens de legitimação. Ah, Interessante, né, não. porque Aham. você começa a ler aquilo: "Não, mas espera aí, tem 20 estudos aqui", você não vai ir, né, verificando bibliografia, de tudo que você lê, não tem como, né. Aí a imprensa consultou a Deloitte e eles disseram que vão resolver internamente, acabou que eles devolveram 1,5 milhões de reais para o governo australiano, né. E ao mesmo tempo, é importante a gente notar que essas Big Four aí de consultoria estão investindo em modelos próprios para prestação, modelos de IA próprio para a prestação dos seus serviços. A própria Deloitte investiu 3 bilhões neste ano em um modelo, e ainda iniciou uma parceria com a Anthropic para fornecer lá o Claude para os funcionários da Deloitte, né. Então, por que que isso é importante, primeiro que entra quase como uma coisa meio assim, folclórica, né. Já tá virando meio folclórico, aquele cara que usa IA sem conferir os resultados, né. E isso tá trazendo efeitos reais, né. Saiu até uma notícia esses dias também, mas acho que a gente vai falar não, vamos falar em outro episódio, né, sobre a quantidade de material na internet, por exemplo, Aham, enfim. aham. Mas assim, é é inegável, as pessoas estão usando, e as pessoas estão usando sem a transparência adequada.
Isso entra, então, nesses casos folclóricos de advogados usando IA para petições, né? Teve 2 essa semana aí, essas últimas semanas. Um em Santa Catarina, a autora foi multada em 3.7 mil pelo uso de IA, e aí inventaram o nome do relator num acórdão, que na verdade o cara nem desembargador era, e na verdade ele era dono de um bar especializado no atendimento a consumidores de cerveja gelada. O próprio juiz lá da ação foi pesquisar, achando esse cara aqui é um dono de um bar, o cara nem é desembargador, né? E outro no TRT3 também, né, feito por IA, também foi multado por litigância de má-fé, que citou uma súmula do TST que não existia, inventou uma súmula lá que não existia e aí se reconheceu isso, a defesa reconheceu isso, né? Então, eu acho que uma das reflexões que a gente tem que fazer para além dessa coisa já meio folclórica, repito, do cara que entra no ChatGPT e diz: escreve uma petição inicial do processo, é assim, assim, essa, dá algumas informações lá e o negócio escreve, que não é definitivamente não é assim que você tem que usar, caso alguém não tenha te dito Caso alguém ainda, tenha né? dúvida. Não é. Ou para alunos também que eventualmente nos escutam, né? Não usa para fazer o trabalho, entendeu? O objetivo de você estar fazendo a faculdade é realmente se aprender a fazer aquilo. Então evita esses atalhos, né? A gente tenta fazer lá na faculdade também algumas momentos com IA e momentos sem IA, né? Então justamente para, né, para saber quando usar. Então o que que acontece? A gente vai ter que começar a enfrentar esse tema do adimplemento por IA. Né? Isso é uma coisa que lá no direito das obrigações, quando a gente estuda em qualquer contrato, né, você tem a figura do adimplemento, que é o cumprimento do contrato. E até antes da IA, a gente começava a discutir, por exemplo, quando é que o contrato deve ser prestado por aquela pessoa em específico e quando que o contrato pode ser prestado por outra pessoa sem nenhum prejuízo para o credor, né? Então, sei lá, o exemplo clássico é a abertura do festival de música tem que ser feita por aquele cantor que foi contratado para fazer a abertura, ele não pode mandar outro no lugar dele, né? Então, eu acho que a gente vai ter que começar a investigar agora quando e como que a IA vai poder ser utilizada para a prestação de certos serviços. E eu acho que isso entra bem forte numa rediscussão do próprio direito dos contratos mesmo, a gente vai ter que começar a pensar isso, mas ao mesmo tempo pensar de uma forma mais transparente, pensar em transparência, né? É você dizer para o seu cliente que você vai usar a IA naquelas circunstâncias, e claro, o objetivo não é usar a IA para produzir dados falsos e tal, não é, tá longe de ser o objetivo, mas ao mesmo tempo informar também para o cliente a extensão do uso vai ser feito para apoio, vai ser feito para pesquisa, que você pode usar, que isso não implica num descumprimento do contrato, ou seja, a gente vai ter que começar a repensar arranjos contratuais para até respeitando a boa-fé objetiva no sentido de deixar claro e transparente quando e como a IA vai estar sendo utilizada, né? Então acho que é um caso emblemático que entra já mais uma vez naquele caso, nas hipóteses, nas situações folclóricas aí do cara que usa, porque é quase como uma questão meio desleixada, né? A imagem que passa é o cara não quis fazer o trabalho dele, colocou um prompt aleatório qualquer lá e produziu um monte de coisa e sequer conferiu, né? Que é uma coisa que você poderia, né? Ainda há tempo, né? Se você economizou 200 horas para fazer o relatório, investe 10 pelo menos para verificar, para acompanhar. Então, e eu acho que se conecta, para finalizar, Vinícius, um pouco com a primeira notícia lá, né? Uhum. Do nosso ouvinte anônimo, né? Que é aquela história, tá, mas assim, se eu não estou regulando como isso pode ser usado internamente, eu, empresário, ainda corro o risco jurídico de estar descumprindo contratos, né? Porque no final das contas, quem vai responder lá para o cliente não é o empregado, embora possa, mas vai ser o empresário, né? Teu cliente vai processar o empresário depois que vai atrás do cliente, direito de regresso e tudo mais, né? Mas você não quer ter a sua imagem ou a sua reputação manchada por uma coisa boba como essa, né? Então, acho que no final das contas, sem querer, Vinícius, as coisas se Full conectaram, né? circle. É, Completou o círculo. Sem é. dúvida nenhuma. Sem querer, de verdade, sem querer mesmo. Não, foi sem querer. Quer fazer alguma observação aqui ainda sobre ela ou vamos terminando? Não, podemos ir encerrando. Hoje vai ser mais curtinho mesmo. Nós não chegamos nem 47, nem 40 minutos. O que é um É. recorde para nós. É um dos nossos recordes.
Não, mas sabe que eu acho que é bom também você fazer mesclar com episódios menores, às vezes o cara não tem tempo de ouvir tudo, né, então acho que também funciona, né, eventualmente podemos fazer uns episódios mais curtos, mas sem deixar aquela questão de ficar ali também quando for necessário episódios mais longos, claro, não com 7 horas, que nem o xadrez verbal, né, a gente ainda não chegou nesse nível, mas enfim, né. Mas um deles é bom. Um deles é bom, É, o aguenta deles é por bom, o deles é bom, por é. Não, o 7 nosso horas também é vale a bom, não, é o bom nosso também é também, bom, só que o o nosso deles por também é bom. 7 horas é muito bom. É muito bom, né. Bom, então agradecemos a todos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui, nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.